Fala pessoal, essa é uma aula de tira dúvidas que eu desenvolvi aqui com os alunos do curso Projetos Elétricos com foco no padrão CEMIG. Nessa aula eu vou apresentar aí o uso da planilha aqui de cálculo de demanda. Espero que vocês gostem do vídeo. Se puder, curte e se inscreve no canal para ajudar a fortalecer e a gente trazer mais conteúdos para vocês. Um abraço e boa aula! Antes essa telinha inicial aqui não tinha esses botões, que são botões aqui para facilitar a navegação. Então, eu poderia, por exemplo, ter feito o preenchimento aqui da planilha, e esse preenchimento você vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar, mas é aqui dentro das unidades, né? Cada unidade dessa vai ser um consumidor lá na edificação. Geralmente, eu deixo em destaque a vermelhinha aqui, porque eu geralmente utilizo ela como condomínio. Então a gente preenche primeiro o condomínio e depois vai para as unidades. Aí se tiver lojas, por exemplo, vai ter um prédio e o térreo vai ser 2 lojas, né? Aí eu coloco a primeira unidade condomínio, a segunda a primeira loja, a terceira a segunda loja e a quarta unidade eu vou preenchendo aí com os apartamentos, por exemplo. Então eu implementei aqui a possibilidade de limpar essas unidades consumidoras, limpar elas para ficar zerado aqui. Outro detalhe que é muito importante, que nós só vamos preencher na planilha as células em amarelo. Então você vai ver que isso aqui tudo é automatizado, ela mesmo que vai preencher para nós, tá? De acordo com o que eu for fazendo o preenchimento aqui. Até o número de lojas, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais perto aqui a visualização. O número de lojas, o número de apartamentos e até de cobertura, a própria planilha já vai buscar esses dados aqui para nós, tá? E aí eu tenho aqui um botão agora que vai me direcionar para o cálculo de demanda para mais de 3 unidades residenciais. Mais de 3 unidades, eu posso usar um critério de cálculo aqui, já vou até abrir nela, né? Que é pela área equivalente aí dos apartamentos, tá? Então, em função do número de apartamentos que eu tiver, eu vou ter aqui fatores, né, de multiplicação. Então, eu teria aqui essa formulazinha para calcular a demanda aí, por exemplo, de vários apartamentos, né? E junto com essa demanda aí de apartamentos, isso vale para mais de 3 unidades residenciais, né? Aí eu deixei disponível aqui também as unidades comerciais para o cálculo da demanda. Essa planilhazinha aqui, tudo isso aqui é automatizado, ela já vai me dar esses valores. Está zerado porque eu não preenchi ainda, mas eu vou preencher aqui. Mas você tem a possibilidade de mudar só onde tiver amarelo. Na verdade, eu deixo a planilha destravada, desbloqueada. Você pode alterar, você pode clicar, ver o que está pegando, que fórmula, né, que está sendo usada. Mas eu recomendo mexer só no que está em amarelinho mesmo, para não desconfigurar alguma coisa aí. E aqui, essa seria a planilha que vai me dar a demanda total da edificação. Mas vamos pegar, né, vamos começar pela primeira unidade aqui, ó. Aí com esses botões agora você consegue intercalar mais fácil aí entre as planilhas que ficam aqui embaixo, tá? Antes era tranquilo também, era só vir aqui e clicar, né? Eu posso clicar na primeira unidade, mas agora se eu quiser voltar lá no início, eu clico no início, ela já me volta aqui nessa primeira tabela que vai ser o resumão, né, das cargas aqui. Então eu já posso clicar na primeira unidade, ela vai para a primeira unidade também. Pontos muito importantes aqui para o preenchimento, para funcionar corretamente aqui a nossa planilha, né? Quando eu vou na primeira unidade, tá, aqui eu tenho opção, as primeiras coisas que eu preencho aqui geralmente, tipo da unidade. Aí eu tenho opções, é um condomínio, é residencial ou é comercial. Eu tenho a opção aqui de cobertura também e nenhuma. A opção nenhuma, se eu marcar ela aqui, ó, quando eu volto lá no início, aparece aqui na localização a palavra ocultar. Porque se está nenhuma lá é porque essa linha poderia ser ocultada, né? Só que geralmente eu não faço isso nas primeiras, deixo as últimas aqui, ou a quantidade de unidades que a gente precisa. Essa planilha ela está, né, funcionando aqui para 30 unidades consumidoras. Então tem 30 opções aí de preenchimento aqui, tá? Então voltando lá na primeira unidade, vamos trabalhar essa aqui sendo o condomínio, né? E aí eu coloco complemento, que vai aparecer lá na caixa depois também. Isso não está vinculado diretamente no Revit. Isso aqui é só para a gente pegar essa informação. Quem sabe mais adiante eu consigo vincular ela
lá no Revit também, para preencher e já aparecer lá. E aqui eu tenho a opção de número da instalação e o tipo de instalação. Esse tipo aqui é muito importante. Esses são os tipos de instalação que no caso, a CEMIG determina lá para o cálculo da demanda. Então, cada tipo desse aqui vai ter um fator de demanda, né, ou fatores de demanda diferente. Então, aqui eu tenho a residencial e oficinas, né, hotéis, tem várias aqui opções para comerciais, tá? E dentro aqui delas também tem áreas comuns e condomínio. Fazendo uns testes aqui hoje, eu descobri que quando eu faço condomínio residencial, eu não utilizo, né, essa opção de área comum e condomínio aqui não. Quando eu estou dentro de uma edificação que é exclusiva de residência, eu vou usar condomínio e vou marcar residencial. Vou deixar o condomínio residencial também, porque aí ele vai fazer o cálculo aí da demanda do condomínio junto com os apartamentos, tá? Para achar a demanda total. Então é uma observação que eu acho legal. Se tiver um condomínio aí que está dentro de um prédio residencial, exclusivamente residencial, a gente deixa o tipo de instalação residencial também para o condomínio, tá? E aí, para encher isso aqui, outra mudança que eu fiz na planilha foi incluir aqui uma coluna com o fator de potência dos equipamentos. Por quê? Eu poderia ter algum equipamento aqui que está dentro de um grupo, né? Quais são esses grupos, né? Deixa eu já mostrar aqui embaixo. A CEMIG me classifica os grupos de iluminação e tomada, aquecimento e refrigeração, condicionador de ar, motor monofásico e trifásico e máquina de solda e transformador. Então, muitos desses equipamentos aqui estão agrupados, mas pode ser que eu tenha um fator de potência diferente por equipamento. Então, eu fiz essa adaptação aqui justamente para a gente colocar o fator de potência aqui específico, né? Os que já estão aqui preenchidos são os mais utilizados, é o mais comum, então você quase não vai precisar mexer nesse fator de potência, já está preenchido isso aqui, tá? A única coisa que você vai preencher é a quantidade de equipamentos. Então, por exemplo, você está fazendo uma estimativa inicial aí para fazer o projeto. E aí você faz um levantamento com o cliente lá. Falou, olha, quais equipamentos você vai querer aí na sua residência, né? Aí eu tenho vários modelinhos de equipamento aqui. Você só vai colocar a quantidade. Então, por exemplo, vai ter, sei lá, um aquecedor de água aí de banheira. Um aquecedor aí de 4.000 watts aqui, ó. Eu coloco um aquecedor. Vai ter, sei lá, 2 ar-condicionado aqui de 10.000 BTUs. Então eu coloco 2 ar-condicionado. E eu só vou escolhendo aí, basicamente, aqui os equipamentos que vão, né, existir aí nessa edificação, tá? Chuveiro, sei lá, vai ter um chuveiro. Aqui eu estou falando do condomínio, né? Eu poderia até pegar o que eu estava fazendo, um exemplo, lá na ND 5.2 da CEMIG, lá no finalzinho dela tem alguns exemplos. Eu vou fazer aqueles exemplos em alguns vídeos, eu vou colocar esses vídeos aí depois, tá? Eu vou mostrar um aqui aleatório, mas depois eu vou fazer aqueles exemplos específicos para mostrar até que a planilha já está rodando aí filé e está compatível lá com a CEMIG. Até fazendo essa pesquisa eu descobri alguns errinhos lá na própria ND, no final lá, alguns exemplos eles pegam valores lá um pouco diferentes. Mas isso aí nada que vai atrapalhar nossa análise aqui. Então, eu coloco, sei lá, um chuveiro. Tá falando de condomínio, né? No condomínio, então eu não vou deixar isso para o apartamento, né? Eu vou tirar essa banheira e vou tirar esse ar-condicionado. Mas o condomínio eu posso deixar um chuveiro aí para um condomínio, sei lá, uma área comum ali num prédio, né? Que seja possível aí um porteiro, alguém usar ali, né? Um chuveiro. Aí a gente pensa em lâmpadas, por exemplo. Essa parte de lâmpadas aqui é algo também interessante eu comentar. Eu deixei aqui poucos modelos de lâmpada, porque o conjunto de lâmpada vai estar tudo no mesmo grupo, né? Que vai estar tudo no grupo de iluminação. Então, o que você usar aqui, pode ser que você mesmo altere essas potências. Não vai ser lâmpada de 15. Por exemplo, lá na CEMIG tem várias lâmpadas ainda fluorescentes, né? Fluorescentes, incandescentes, né? E hoje quase a gente já não encontra nem para comprar.
mas ela faz os exemplos com a lâmpada incandescente. E aí ela tem uma potência lá de 100 watts. Então a única coisa que você pode mudar aqui, que você poderia alterar, é a carga, tá? Você alterando a carga aqui, né, ela já vai calcular com essa carga que você inserir. Aí eu recomendo só marcar em vermelho para destacar que você alterou o valor da carga aqui, para você não esquecer. Porque aqui estava 15, né? Ah, não, mas o cálculo eu preciso calcular com 100 watts de carga. Você pode colocar 100 aqui e colocar uma quantidade de lâmpadas aí, sei lá, 15 lâmpadas aqui, ó. Ele já vai calcular aqui a potência total, né, em watts. Então, essa é uma exceção que você poderia alterar, além da célula em amarelo, a potência aqui, que seria a carga, né, de cada um dos equipamentos ali, tá? Só que lembre-se de alterar a potência aqui de equipamentos equivalentes, porque o cálculo da demanda é em função disso. Eu estou alterando de lâmpada, esse valor aqui é para o cálculo lá da demanda da lâmpada, né? Não poderia alterar, vou falar que o forno aqui vai ser minha lâmpada. Aí dá errado, né? Mas assim, pode fazer alteração aí dessa potência aqui para a lâmpada, por exemplo, que é o que vai ser mais comum. Agora, outros aqui que vão ter muitos projetos, né, que a gente vai utilizar, por exemplo, é a tomada, né? Então, tomada simples, ó, que a TUG, né, as tomadas de uso geral, você tem ela aqui já de 100 watts. Então, você pode colocar uma quantidade de tomadas aí, sei lá, umas 20 tomadas aqui, por exemplo. Como eu estou falando de condomínio, não vai ter tanto, né? Mas... E eu coloquei agora também nessa nova atualização tomadas de 600 watts aqui, né? Para não ter que ficar alterando a potência e tal. Então, você tem a opção. Num projeto é muito comum a gente usar uma quantidade de tomadas simples, né? E uma quantidade de tomadas aí de força de 600 também. Então, sei lá, umas 5 tomadas aí de 600 aqui, né? Aí entra torneira elétrica, torradeira e todos os equipamentos. Daqui para baixo eu também implementei, é novidade aqui na planilha, a questão dos motores. Agora, antes ela não calculava para todos os motores e a CEMIG ela traz aqui, né, uma tabela específica aí do cálculo da demanda para motor monofásico e motor trifásico, tá? Essa tabelinha, todas as tabelas, na verdade, da CEMIG, elas estão aqui nessa planilha. Se você clicar com o botão direito aqui, né? Só clicar de novo só para ver aqui, ó. Botão direito. Você rolar aqui, ó, lá no finalzinho tem as tabelas aqui da 5.2. Antes estava escrito ND 5.2, mas para diminuir um pouco o número de caracteres aqui, eu resumi elas, tá? Aí todas essas tabelinhas são as mesmas lá da 5.2. Se você abrir elas aqui, por exemplo, a tabela 17, ela é a tabela aqui de motores, tá? Então essa tabela aqui, ó, o cálculo de demanda é em função do número de motores e também da potência desse motor. Então eu incluí agora todos esses motores lá, você pode selecionar eles e a planilha já vai calcular aí automaticamente em função do número de motores que tem e da potência dele, a demanda dele certinha aqui, a demanda já em kVA, né? Se eu voltar aqui no início, né, até aqui no demanda, tem um quadro aqui, resumo, ó, no cálculo de demanda, de quais tabelas são equivalentes para cada tipo de carga, tá? Então, por exemplo, iluminação e tomada residencial é a tabela 22. Se for não residencial, a tabela 14. Aquecimento e refrigeração, né? A tabela 16. Condicionador de ar, a tabela 15. Motores, tem monofásico, que é a tabela 17, e o trifásico, que é a tabela 18. Fornos e fogões elétricos estão lá na tabela 23. Então, se você tiver dúvida, saber qual tabela e qual carga, né, tem, elas estão aqui. Mas tudo isso já está automatizado na planilha, tá? Então, voltar na primeira unidade aqui, ó, continuar o preenchimento dos equipamentos. Imagine que eu tenho um motor lá, sei lá, um motor, vamos colocar um motor trifásico aqui de 1 cavalo, e eu até deixei em destaque esse vermelhinho aqui, é algo que talvez vai estar na planilha que já está lá na pasta, porque o valor aqui da carga desse motor aí de 6, né, cavalos, ele está divergente lá nos exemplos da CEMIG. É algo que eu vi de divergência lá também. Aí eu deixei em destaque aqui só para me lembrar disso, tá? Mas em si, essa carga aí de 5.450 está bem coerente aí com
com a potência desse motor aí, tá? Então vamos colocar uns 2 motores desse aqui também, né? E aí ele já vai me dar aqui a potência em watts, só que eu calculo a potência aqui embaixo pela demanda, né, em kVA. Então a planilha já vai me converter isso aqui. Então pronto, fiz o preenchimento de toda a planilha aqui, tá? Dos equipamentos, né, que a gente tem. Se eu quiser alterar algum fator de potência, desculpa, para alguma desses equipamentos aqui eu posso alterar. Por exemplo, essa lâmpada aqui, né? Ela está com fator de potência igual a 1, que é equivalente a uma lâmpada incandescente. Mas se a gente vai para uma lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, geralmente a gente vai usar 0,92, que é o valor que a CEMIG pede aí para o fator de potência também. Então, se quiser mudar aqui, 0,92, eu vou deixar 1 para ficar compatível aí com uma lâmpada de 100 watts aí de incandescente, né? Aqui embaixo, aí agora a mágica já está feita, né? Na verdade, nem eu ia falar que a mágica ia ser feita, ela já está feita, né? Aqui embaixo eu já tenho o cálculo aí, né, da potência total de iluminação, pegando já os equipamentos, separando o que é lâmpada, o que é aquecimento e tal. Já está aqui o valor. Iluminação e tomada, então, ó, eu junto elas, tá? Para fazer o cálculo aí no grupo A. Mas eu deixei separado aqui porque eu poderia ter fatores de potência diferentes. Aí era até para mostrar essa diferença, né? Ó, as tomadas estão com fator de potência 0,92 e a iluminação está com fator de potência igual a 1 aqui, ó. Então isso aqui é só para mostrar. Eu não vou mudar nada nessas células aqui não, só mexo nas amarelinhas. Porque esse aqui já está pegando já das anteriores aqui, ó, tá? E ele já faz a média aqui também do fator de potência quando eu calculo junto, né? Iluminação e tomada, 0,94 aqui. Então o total aqui em quilowatts, a carga instalada aí de iluminação e tomada foi 6.500, né? E a carga, né, a potência aqui, que é a nossa potência ativa, né, em kVA, ela é de 6,93 kVA. E aí, isso vale agora aquecimento e refrigeração. Então eu tive lá um chuveiro, né? Um chuveiro de 4.400. Chuveiro, fator de potência igual a 1 mesmo, né? Equipamento resistivo. Aqui eu tenho condicionador de ar, não coloquei nenhum, motor monofásico nenhum, e eu tenho motor trifásico. Ó, eu somei os motores lá, a carga dele está dando 12 kW, ou em kVA já foi para 14,35. Então ele já pegou o fator de potência recomendado lá na própria CEMIG, tá? 0,84 aqui para esses motores. Então isso aqui já está automatizado. Por isso, esses fatores de potência aqui, ó, dos motores, não estão amarelinhos, porque ele já está pegando o que a tabela da CEMIG determina, né? Então a gente vai manter o padrão da CEMIG aqui por enquanto. A carga total aqui instalada foi de 22,93. E a carga ativa, né, total aqui, potência ativa, 25,69. Com esse valor aqui superior a 16 kW, significa que a gente vai ter que calcular a demanda. Só que você não vai ter que calcular nada, porque isso aqui já está calculado na tabela, né? Na planilha já calculou para mim. A única coisa que eu preciso fazer é preencher a quantidade de equipamentos ali e essas características da edificação ali. Então, olha, a demanda aqui para iluminação, como eu coloquei condomínio residencial, ele já está pegando aí um fator de demanda aí, ó, em cima da carga total aqui, ó, de 1.500 watts, o fator de demanda está 0,6. Qual que é o fator de demanda aqui para iluminação, né? É aquela tabelinha. Se você quiser lembrar qual a tabelinha, ó, iluminação e tomada residencial, tabela 22. Pode clicar com o botão direito aqui e lá na tabela 22, só para dar uma conferida. Mas ó, entre 1 e 2 kVA, né? Eu tenho 0,81 de fator de demanda aqui. Vamos entender aqui a demanda total lá. Ó. Vamos voltar lá na primeira unidade. Ó. Qual que foi o valor aqui da carga de iluminação e tomada? Ó, 6,93, tá? Com a carga de 6,93, então vamos lá na tabela de novo. Tabelinha 22. 6,93 está na faixa entre 6 e 7, ó, 0,6, tá vendo? A planilha já está buscando isso, já está fazendo essa análise aqui. Não vai precisar preocupar com isso
no desenvolver aqui. É só mostrando mesmo que está compatível, né? Que ela está buscando os dados corretamente aí. Então, com o fator 0,6, o valor que era 6,93 volta para 4,16. E ele faz os cálculos de demanda para chuveiro, torneira elétrica, cafeteira elétrica também. O grupo B, a CEMIG separa os equipamentos aqui, tá? Então eu já fiz a separação desses equipamentos também e ela já está calculando a demanda de acordo com o que a CEMIG pede, ó. Então ela separa chuveiro, torneira e cafeteira em um grupo, que é o grupo B1, depois aquecedor de água por acumulação e por passagem é o grupo B2, fornos, fogões e aparelhos de grill é o grupo B3, né? Então cada um desses aqui vai ter o cálculo aí da demanda, agrupar eles para calcular a demanda. Geralmente essa é a tabela 16, tá? A tabela 16 é justamente para esses equipamentos aí eletrodomésticos e de aquecimento. Então ela é calculada em função do número de equipamentos, tá? Então a gente pode voltar lá na primeira unidade, ó. Então aqui o cálculo da potência total foi esse aqui, total em quilowatts, ou poderia pegar aqui em kVA já de uma vez, e a demanda ela é dada em kVA. Então a demanda dessa edificação aqui, no caso do condomínio, de 22 foi para 18,61. Com esse dado, né, como você vai pegar aí basicamente a entrada lá, o medidor do condomínio, né? Então aqui eu tenho o valor de 18,61. Eu passei, né, do 16, então eu não uso mais carga instalada. Eu tenho que usar a outra tabelinha 5 lá da CEMIG. Passou de 16, calcula a demanda. Beleza, com o cálculo da demanda, eu fiquei com 18,61. 18,61 está entre 15 e 24. Então, a minha entrada lá do condomínio vai ser o fornecimento C2, né? A entrada que eu digo para especificar o disjuntor e a caixa aqui também, né? Então, aqui já é uma caixa trifásica, né? A tabela tipo C já é trifásico. Então, você já sabe que é o C2. O que você pode fazer para anotar esses dados aqui, ó? Eu deixei aqui uma parte amarelinha até para anotar, o tipo de fornecimento. Você vai lá e escreve o tipo C. Isso mesmo. A faixa. Eu estou na faixa C2. Então você já pode colocar aqui C2. A quantidade de fases, né? A gente tem aqui, ó, 3 fases, que é a entrada trifásica com 4 fios, que é 3 fases de neutro. Para essa faixa C2, qual vai ser? Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Qual vai ser o nosso disjuntor aqui, ó? Disjuntor de 63. Eu já posso colocar, já está lá, 63, né? Trifásico. O cabo, né? O cabo de 16. Então já está aqui, cabo 16 também. O terra, né? Condutor aí de proteção. Condutor de proteção está aqui na frente, tá? 16 milímetros também. Mesma bitola aí. Os condutores de fase e de neutro aqui, ó. O eletroduto, né, para entrada lá, se fosse entrada, mas aqui não é entrada porque é a caixa do condomínio. Então eu não me preocupo muito aqui, mas se você quisesse ver, o eletroduto está aqui também, né? Eletroduto aí de 32, eu geralmente sempre uso um diâmetro maior para facilitar a execução lá. Então já logo um de 40. Então entre as caixas, você já vai usar aí no mínimo um eletroduto ali, ou a gente usa também as conexões lá de 40, né? A gente usa um nipple, né? Entre as caixas aí de 40 no mínimo. Na maioria das vezes a gente usa até de 50. O aterramento, mas aí o aterramento, hastes e poste, eu vou preocupar só com a demanda geral, que é a entrada da edificação, tá? Então, beleza, fizemos o preenchimento aqui do condomínio, tá? Então, eu geralmente volto aqui em cima, tá tudo belezinha, o condomínio está feito, eu vou para a unidade 2. A unidade 2, agora eu vou especificar o que é ela. Sei lá, vai ter uma loja, né? Então você já coloca aí, é comercial, escreve o complemento, loja 1, loja 2, sei lá. E aqui você tem qual o tipo, né, de estabelecimento que você vai ter. Escritório, loja, sala comercial, barbearia, clube. Você vai escolher o que é mais compatível. Na maioria das vezes, esse escritório é lojas e salas comerciais aqui é utilizado. Com ele, claro, o fator de demanda vai ser específico lá. E aí a gente faz o preenchimento aqui novamente. Pega os equipamentos. Sei lá, a loja vai ter lá, vamos colocar 2 ar-condicionados aqui, né, de 10 mil BTUs. A carga dele aí, 1.400. Aí beleza, vou ter
vai colocando aí os equipamentos que... Vou ser mais específico aqui. Vamos colocar, sei lá, um chuveiro aqui também, um aquecimento, né? E vamos trabalhar aí, sei lá, geladeira. Pode colocar uma geladeira, algo do tipo. Micro-ondas também, só para a gente ver outros equipamentos de aquecimento, né? Um fogão elétrico. O fogão elétrico está dentro de outra faixa lá, né? Então, vamos ver aqui, máquinas, policorte, secador de cabelo, vamos colocar um tanquinho também. Não, um tanquinho é apartamento, né? Então, ó, tomadas. Vamos colocar aí umas 20 tomadas aqui e umas 5 de 600 também. Tem torneira elétrica, torradeira, ventilador. Vamos colocar os 2 ventiladores aqui. Já tem ar-condicionado, mas coloca mais aí. E as lâmpadas aqui, né? A lâmpada aqui, então, ó, tá 15, né? Pode ser, né? Pode ser mantido 15, mas como eu disse, se quisesse mudar esse valor aqui, tanto do 15 quanto de 40, né? Pode alterar ali. Vamos colocar umas 20 lâmpadas dessas, umas 10 dessas, só para simular, né? Tem lâmpada de LED aí também. Se quisesse colocar, né? Vou colocar umas 20 de LED de 10 aqui. Beleza, fui preenchendo aqui. Aí, com o preenchimento, agora no final eu já tenho aí a carga total instalada aí para esses equipamentos. 15.990 watts. Vamos colocar um pouquinho a mais para passar, né? Na verdade, vamos simular aqui já uma que não passou, né? A minha carga não foi superior a 16 kW, tá? Isso significa que eu poderia trabalhar com a carga instalada. Então, por isso, aqui a planilha já vai me mostrar outra novidade também, que eu posso usar a carga instalada aqui, ó. Então, ele já deixa em destaque aqui. Se eu for na primeira unidade e ver aqui, ó, ele já me fala que eu tenho que calcular a demanda, tá? Mas nesse nosso exemplo, eu poderia usar a carga instalada da edificação, 15.99 aí, tá? Fazendo a análise agora com a carga, a potência ativa, né? Isso chegaria em 17,04. Então, eu acho que eu vou fazer o ajuste aqui depois, porque isso muitas vezes é critério do projetista, tá? Até reduzir um pouco os equipamentos, né? Algo do tipo, para que a gente verifique. A CEMIG fala que se carga instalada até 16, eu posso muito bem usar a carga instalada. Passou de 16, carga instalada, eu uso carga de demanda, né? No caso, a tabela 5. Então, isso significa que aqui, mesmo a carga instalada, está muito próximo do 16. Então, quando eu coloco a carga ativa, potência ativa, eu tenho elas ultrapassando, né? 17. Mas, assim, fica a critério do projetista isso. Se a CEMIG permite, né, a gente fazer, posso usar a carga instalada aqui tranquilamente, tá? Se eu quisesse analisar em função da demanda, essa carga aí de 15,99, aqui no nosso exemplo, por conta da nossa carga ativa, né, potência ativa, como a demanda é calculada em potência ativa, eu tive aí um acréscimo, né? Foi para 16,37 aqui a carga de demanda para esse nosso exemplo. Isso porque eu estou numa edificação que é comercial e os fatores de demanda são muito maiores aqui do que residenciais, tá? São quase próximo a 1. No nosso exemplo aqui, ó, iluminação e tomada, por exemplo, fator igual a 1. Não houve redução nenhuma, né? Agora, o que reduziu aqui, por exemplo, foi fornos e fogões. Teve mais de um equipamento, teve 2 equipamentos, então o fator aí a 0,75, tá? Mas em outros, né, equipamentos foi 0,84, o fator também foi bem alto. Então não houve uma redução aí considerável aqui da demanda, tá? Nesse caso aí, tá? Mas já está sendo calculada aqui também a demanda. Agora a gente vai para uma outra unidade, né? Já está feita aí a loja. Então vamos para a terceira unidade aqui, que vai ser, por exemplo, a residência. Então você pode mudar aqui também, poderia ser outra loja, né? Algo do tipo. Mas vamos trabalhar uma residência e vamos colocar alguns equipamentos aqui. Vamos colocar aí também uns 2 ar-condicionado. Vamos aumentar um pouco aí a carga aí para essa unidade aqui. Vamos colocar aí algumas coisas a mais. Vamos colocar logo uns 2 chuveiros aqui. Poderia ser um chuveiro também maior, né? Vamos colocar 2 chuveiros aí maiores aqui. De 6.800 aqui.
Ah, mas eu estou usando um chuveiro, quero especificar um chuveiro de 7.500. É só vir aqui e alterar ele para 7.500. Só marca em vermelhinho que você alterou, mas isso aí também não é problema, porque os dois são chuveiros, né? Eu não posso mudar uma bomba, falar que a bomba é chuveiro, porque aí a demanda vai dar errado lá. Então a gente vai ter outros equipamentos, vamos colocar ferro elétrico, né? Um fogão elétrico aqui também, forno micro-ondas, um freezer. Pode colocar aí uma geladeira, pode ser uma geladeira simples, uma grill também, né? Um sanduicheira, um liquidificador, lâmpadas, né? Vamos colocar logo umas 20 de 15 aqui, mais umas 10 aí de 40, mais umas 20 aí de LED. Máquina de lavar roupa também, é bom ter, um secador de cabelo. Você vai ver que vai aumentar bem a carga nesse exemplo aqui. Um tanquinho, umas 2 ou 3 televisões, sei lá. Tomadas, né? Bora colocar logo umas 20 tomadas aqui e umas 4 aí de 600. Torneira elétrica, geladeira, uns 2 ventiladores. Máquina de solda, aí já entra equipamentos mais pesados aqui para baixo, que são os motores, né? Poderia ter um motor lá, talvez, uma bomba d'água para esse apartamento, mas isso aí é muito específico, né? Então, vamos ver a carga que está aqui agora, ó, 32,84. Essa é a carga instalada. Então, com essa carga aqui, calcular a demanda, né? O 32,84 virou 34 em função dos fatores de potência aqui. Você percebe que os fatores de potência já estão inseridos aqui, ó. Então, com esse fator de potência, agora a gente calcula a demanda, então. Então, a demanda aqui, olha, de 34,10, ela caiu para 27,64. Então, já teve uma redução já mais considerável, né? Os fatores de demanda aí dos equipamentos aqui no grupo B, ó, 0,57, né? Agora, a máquina de lavar louça e torneira elétrica, ela tá as duas juntas, então não houve redução, o valor ficou igual a 1 aqui mesmo, né? Deixa eu só entender aqui o valor da máquina que ele está pegando, ó. Máquina e torneira elétrica. Eu coloquei uma torneira elétrica aqui, vamos pegar ali, ó. Máquina, tanquinho, torneira elétrica, não coloquei, então eu coloquei uma máquina aqui provavelmente, ó. Máquina de lavar roupas, tá aqui. Então é a máquina que eu utilizei, ó. 1.000 watts para essa máquina aqui. Tá? Isso aí é uma estimativa até fornecida pela própria CEMIG aí aqui no nosso, na ND, né? 5.2. Então beleza, tá aqui calculada aí a demanda. Aí com esse valor eu venho aqui e acho a faixa, né? 27,64 estaria entre a faixa C3, né? Entre 24 e 30. Faixa C3, eu posso colocar aqui C3, 3 fases e 4 cabos, né? E o disjuntor aqui, ó, 80 com cabo agora de 25, né? Cabo de 25, ó. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. 80 cabo de 25 com proteção de 16. Então vamos colocar lá, ó. Condutores de 25, proteção 16. Os eletrodutos, como eu disse, entre as caixas a gente vai usar 40, 50 mesmo, tá? Então pronto, já está feita aí para essa unidade residencial aqui, essa unidade consumidora, tá? E aí a gente tem a possibilidade de fazer isso para outras residências. Uma coisa bem legal que dá para fazer na planilha aqui, que vai adiantar um pouco a vida de vocês. Imagine que vai ter residência igual a essa, que vai repetir. Falei, eu tenho mais 4 lajes iguais. Então eu vou ter uma repetição. Se eu tenho 4 apartamentos iguais a esse, eu não vou precisar preencher. De certa forma eu vou preencher, mas eu não vou precisar ficar fazendo o preenchimento um por um. Tá? No Excel aqui tem uma forma de fazer isso, replicar, né? Replicar o que foi feito nesse cara aqui, por exemplo. Ó, então eu vou fazer o seguinte, isso seria bom ter pensado antes, né? Eu fiz mas se eu já soubesse que teria 5 iguais, eu já poderia ter feito 5 iguais. Como? Eu vou selecionar aqui embaixo as unidades, ó, segurando o Shift, eu vou selecionar aqui, ó, as unidades que eu quero. Então eu selecionei da terceira unidade até a sexta unidade. Poderia selecionar quantas unidades quisesse, até as 30, né, que existe aqui. Fazendo isso, tudo que eu preencher aqui, nenhuma delas vai replicar nas outras. Então, por exemplo, esse 1 aqui, né, que eu preenchi, vai estar replicando nas outras, esse 2. Então eu vou só repetir aqui esse preenchimento, só para ele replicar isso nas demais, tá? Que elas estão selecionadas ali embaixo, ó. Então tem um aqui, um aqui, um aqui,
Tem um aqui, eu deveria ter aberto elas para mostrar que elas não estavam preenchidas e fazendo assim elas vão ser preenchidas, né? Uma forma de fazer o preenchimento aí para mais unidades que vão ser repetidas, né? Então isso aí facilita bastante o nosso trabalho. É algo que eu atualizei aqui na planilha para que seja possível, né? Isso é questão de Excel, tá, pessoal? Mas tá aí, ó. Já atualizei aqui novamente, então tá a carga aí, ó, 32,84. Se eu clicar na unidade 4 aqui agora, ó, já tá lá 32,84. Na 5 também, todas elas iguais, ó. Na 6 também, ó, tá aqui, ó, 32,84. Agora se eu clicar na 7, aí já não tem nada preenchido, tá? A 7 estava fora ali, ó, da seleção. Tanto é que eu cliquei na 7 e já saiu a seleção das outras aqui, tá? Por que eu fiz isso? Só para replicar, para gerar mais unidades de apartamento aqui, ó. Então, a segunda é a comercial, a terceira residencial. E aqui a única coisa que eu vou mudar diferente entre eles é o complemento, né? Um vai ser o AP01, por exemplo. Aí o outro, você vai clicando aqui ó, e vai mudando, tá? Para intercalar mais rápido, mais fácil entre essas unidades, tem um atalho aí que você pode usar, é muito legal, é o Ctrl Page Up, ou Page Up, sei lá como é que fala. Page Down e Page Up, né? O Page Down é para passar para o próximo, tá? Então aqui, de certa forma, você não precisaria ficar indo lá e clicando. Daria para poder intercalar. Esse aqui já está como AP02, vou para o próximo ali. É só clicar lá em cima também, descer a setinha. Eu vou colocar esse aqui como AP03, tá? Vou intercalar, Page Down, e esse outro aqui, como eu tinha descido, né? Vai ser o AP04, por exemplo. Aí, ó, Page Down, próximo. Os próximos, ó, do 7 em diante, não tem preenchimento. Então, nós poderíamos aqui marcar a opção nenhuma para essa unidade. E eu teria que fazer isso para as demais unidades. Marcar nenhuma aqui na 8ª até a 30ª unidade. Só que aí, para automatizar um pouco mais a planilha, eu fiz, né, um botão aqui que permite vocês ocultarem as unidades a partir de uma determinada numeração, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no ocultar unidades, o Excel já vai me perguntar aqui a partir de qual unidade, né? Eu estou aqui ó, na unidade 7, eu posso marcar 7, apesar de já estar oculto ali, posso marcar 7 aí, dá OK, ele vai ocultar todas as demais unidades aqui, né? Então isso vai ajudar bastante aí a automatizar esse preenchimento aqui da planilha. Então toda vez que você pedir para ocultar a unidade, ela vai te pedir a partir de qual unidade você quer ocultar, né? Então geralmente a gente vai ocultar a partir da última que a gente já preencheu, tá bom? Se cancelar aqui ele vai dar um errinho, mas é só apertar fim que funciona. Outro botão que eu coloquei aqui é preencher o tipo de unidade, se caso você queira preencher várias unidades aqui, ó, com a opção residencial. Então, imagine que aqui agora eu quero preencher da 7ª até a última, a 30ª aí com residencial. Claro que vai aparecer aqui o complemento, né? Então, é uma melhoria que eu já adaptei aqui na planilha. Então, eu vou vir aqui, vou escrever, por exemplo, residencial. Você poderia escrever comercial, cobertura, né? Ou as opções que ficam lá dentro de cada planilha. Dentro de residencial, ele já vai pegar aqui os complementos e, claro, o cálculo da demanda para a residência, né? Então, eu vou dar OK, ele vai me perguntar a partir de qual, vou colocar a partir da 7ª aqui, então, 7, né? E vou dar OK, novamente, você vai ver que ele já vai preencher até a última unidade aqui. Então, esses dois botões aqui vão ajudar bastante a adiantar esse processo, né? Quando eu tiver muitas unidades, por exemplo, residenciais, e aí você pode preencher. A única coisa que você vai ter que mudar aqui depois em cada uma das unidades, por exemplo, é o complemento. Então você vai clicar aqui, vai alterar o complemento. Aí você aperta Ctrl Page Down, vai para a próxima. Aí você já vai alterando aí os complementos de cada uma delas aqui, intercalando até a unidade que você desejar, né? E aí depois você pode voltar no início aqui, ok? Então isso aí é uma forma de automatizar bastante a nossa planilha. Não quero ocultar a partir da 7ª, clico ali e ele já vai ocultar todas as linhas aqui para a gente. Bora lá para demanda. Ó, agora já reduziu, ó. Voltou para 4 unidades aqui residenciais, 4 apartamentos no caso, né?
Foi 4 apartamentos. Teve cobertura? Não configuramos uma cobertura. Poderia ter colocado lá de exemplo, né? Qual é a área equivalente desses apartamentos? Como não está amarelinho, não é aqui que preenche, tá? É lá no início, ó, a área equivalente dos apartamentos. Está aqui, 150. Vamos colocar 90 metros quadrados para cada apartamento desse. Aí eu volto ali na demanda das unidades, ó, 90. Para esse valor de área, eu tenho um coeficiente de multiplicação, 1,96. Para a quantidade, 4 apartamentos residenciais, eu tenho 3,88. A área já está aqui também, a área já está sendo computada. Então, olha que interessante. Para 4 apartamentos, né, unidades residenciais, olha o quanto eu reduzi usando o critério aí de cálculo por área. Esse critério ele é aceito pela CEMIG para mais, né, de 3 unidades residenciais aqui, eu posso utilizar esse critério, né, de cálculo aí da área equivalente, né, em função da área equivalente. Isso faz reduzir muito o valor da carga, né, de demanda para esses apartamentos, tá? E aqui embaixo eu deixei a demanda da loja também, ó. Aí eu mostrei, isso aqui é meio que uma memória de cálculo também. Você pode alterar aí o tipo de loja aqui, só que de certa forma vai ser, a gente deveria usar o mesmo, né, que a gente atribuiu lá. Eu deixei a opção de alterar aqui também, se você quisesse fazer uma simulação, um outro tipo, né, de loja, por exemplo, tá? Mas a gente tem aqui a demanda para cada um dos grupos, né? O grupo A, que é iluminação e tomada, o grupo B, que é aquecimento e refrigeração, ar-condicionado, motores, máquina de solda. Beleza. Chegamos aqui no final, 1704. Foi só uma loja, né? Essa loja, então, que a gente preencheu lá, lembra que ela está na unidade 2, ó. Ela ficou no cálculo aí da carga instalada, tinha dado 15, né? E aí para o cálculo aí da demanda total da edificação, a gente vai usar o 1704 aqui, que é a potência ativa. Então, nesse caso aqui, o 1704 é o mesmo valor que está aqui. Agora, se eu tivesse 2 lojas, aqui ele calcularia a demanda para as 2 lojas. Então, já seria calculado para isso, tá? Agora, imagine que as lojas você calculou lá, né, pela carga instalada e não vai ter necessidade de analisar a demanda. Eu quero para cada loja dessa, eu quero usar o valor da carga instalada. Então eu deixei uma opção aqui de você colocar a quantidade de lojas. Então, uma loja, para você não ter que preencher também 10 lojas aqui iguais, e não tomar também algumas unidades aqui, porque a gente só tem até 30, né? Você poderia colocar aqui a quantidade de lojas iguais. Eu fiz isso porque tem um exemplo assim lá na ND 5.2, né? A CEMIG me dá esse exemplo. Tem 10 lojas iguais aqui. São lojinhas, por exemplo. Você vai fazer medidores para aquelas galerias de shopping. É um monte de lojinha pequenininha. Então você pode colocar a quantidade de lojas aqui também, tá? Então, para manter a carga instalada, 10 lojas teria 170,37 kVA para essas 10 lojas, tá? Isso porque eu estou usando a carga instalada delas. Então, é uma loja só, coloca um aqui, tá os 17. E a demanda do condomínio já está aqui também, já está pegando do cálculo que foi feito aí para o condomínio, tá? Você vai ver aqui que de onde ele está buscando, né? De todas as unidades lá o condomínio. Então no final a gente achou uma demanda total aqui, ó, de 46,29. Esse 46,29, lembrando, não pode ser menor do que a demanda individual, né? Então se um apartamento desse, por exemplo, esse residencial aqui, ó, só ele deu 32 para o apartamento, tá? Então a minha demanda, a entrada, não poderia ser inferior a isso aqui, tá? Então reduziu muito porque a demanda, né, dos apartamentos por conta desse cálculo de área. Então foi só 4 apartamentos e aí, como a CEMIG permite, eu já adotei o critério do cálculo de área, tá? Só que aí abaixa bastante aí a nossa demanda. Para o cliente é bom. A entrada vai ficar, né, bem mais econômica, né?
Então agora eu entro nas tabelas de entrada da edificação e tem as faixas, né? Então agora são itens aqui, não são como nas unidades aqui a gente olha o tipo, né? Tipo A, tipo B, tipo C. Aqui agora na demanda a gente olha o item. Então 46,29 está entre 38 e 47, né? Tá quase ali, mas tá tranquilo, né? Então entre esse 38 e 47 é o item 4, disjuntor de 120 ou 125, tá? Então eu já poderia colocar aqui, ó, item 4, 3 fases, 4 newtons, olha lá, ó, disjuntor de 125, já está até selecionado, cabo de 50, condutor de proteção, né? Proteção aqui de 25 também, agora acima de 100, né? Passa de 16 para 25. E o eletroduto, agora eu já posso pensar a entrada, tá? O eletroduto aqui, ó, para 125, ele está pedindo um eletroduto 50. Não, desculpa, né? PVC 50 e aço 40. Eu já colocaria aqui um eletroduto de 60. Cabos, né, de 50, são 4 cabos para descer ali, ó. Já aumenta aí pelo menos para esse de 60 aí. Aí eu tenho o aterramento também aqui, aterramento de cobre, né? Ou no caso, geralmente a gente usa também aquela haste de aço galvanizado. Então isso aqui, a haste a gente já usa o padrão, tá? A quantidade de hastes aqui são 3 hastes, tá? Então é isso, já está feito o preenchimento com ela aqui também. Então a gente já tem o dimensionamento, né, através aí da planilha da entrada e das unidades consumidoras, com uma tabelinha resumo aí. Então, pessoal, essa foi uma aula aqui de tira dúvidas para os alunos do curso aqui de projetos elétricos com foco no padrão CEMIG, e essa planilha está disponível aqui a esses alunos. Se você se interessou por ela, vou deixar o link logo abaixo aí. No mais, agradeço, um abraço e eu fui!